Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia. E nessas duas videoaulas, nós vamos aprender então o conceito de pirâmides ecológicas. Para nós aprendermos sobre pirâmides ecológicas, nós vamos ter que fazer uma revisãozinha de cadeia alimentar, revisãozinha em ainha. Se você não viu as videoaulas de cadeia alimentar, para o vídeo e vai lá. Observem que uma aula depende da outra, não adianta atropelar. Então, nós vimos que para um ecossistema funcionar, eu preciso de fluxo de energia e de ciclagem da matéria. A ciclagem a gente ainda não viu, mas o fluxo de energia é a cadeia alimentar. Por que o fluxo de energia é a cadeia alimentar? Porque a energia está nos alimentos e a cadeia alimentar mostra a sequência de seres vivos que um serve de alimento para o outro. Então, a cadeia alimentar, ela via de regra, ela se inicia com o produtor. Quem que é o produtor? O produtor é o que produz seu próprio alimento, chamado de autótrofo. Por meio de que processo ele consegue produzir seu próprio alimento? Por meio da fotossíntese. Como é ele o primeiro alimento, então a gente chama ele de primeiro nível trófico. O produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, segundo nível trófico, que serve de alimento para o consumidor secundário, terceiro nível trófico, e assim por diante. Uma vez, todos irão morrer e todos então passarão por um processo de reciclagem da matéria, né? Os seres vivos são matéria orgânica e os decompositores vão pegar essa matéria orgânica e transformá-la em matéria inorgânica, ou seja, vão devolver esses átomos para o meio ambiente, tá bom? Esses átomos que estavam nos seres vivos agora vão voltar para o meio ambiente. Isso é a cadeia alimentar. Mas você sabia que a cadeia alimentar pode ser visualizada de outra forma? Ela pode ser representada de outra forma? Pois bem, a representação é por pirâmide ecológica. Então, a pirâmide ecológica é nada mais, nada menos que uma representação gráfica da cadeia alimentar. Mas presta atenção. Essa pirâmide, né, ela tem que ter a base dela, a parte de baixo dela, o produtor. Vejam as plantinhas, ok? O produtor. O produtor serve de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário, que serve de alimento para o consumidor quaternário. Fácil, não é? Então, vejam, por isso chama pirâmide, né? Então, quero que vocês lembrem, as pirâmides são representadas na forma de retângulo, tá? Sendo que vai do produtor é a base e vai indo para os consumidores, sendo que o último consumidor tem que ser o ápice, ok? Geralmente, os decompositores não são representados na pirâmide, mas se eles vierem representados na pirâmide, eles vêm ao lado, ok? Então, não represente os decompositores junto aí na pirâmide. Mas será que a pirâmide é sempre bonitinha assim? Base larga, ápice estreito? Será que ela sempre forma esse triângulo aqui que vocês estão vendo? Bom, então, como eu falei para vocês, a pirâmide é uma representação gráfica da cadeia alimentar. Aqui eu coloquei uma figurinha de forma genérica, né? Mas a pirâmide ecológica, ela nem sempre é lindinha, bonitinha e fofinha desse jeito que vocês estão vendo. Nós temos três tipos de pirâmides: as pirâmides de número, as pirâmides de biomassa e de energia. E é o que nós vamos aprender nessas videoaulas. Vamos começar com a pirâmide de número. A pirâmide de número, como ela própria diz, representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, números o quê? Números de indivíduo. Então, vejam só, 1000 plantinhas servem de alimento para 300 grilinhos
que serve de alimento para 10 sapos. Observe que o comprimento do retângulo é proporcional, olha o que está escrito aqui embaixo, proporcional ao número de indivíduos. Por isso que 1000 plantas, a base vai ser mais larga. 300 grilinhos, mais estreita. 10 sapinhos, mais estreita ainda. Não está na proporção, ok? Mas o importante não é estar na proporção, é ele estar menor. Isso, então, é uma representação de número, tá? Então, quanto maior o número daquele ser vivo no determinado nível trófico, mais largo é o comprimento, né? Lembrando que aqui nós temos o produtor, que é o primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, e o consumidor secundário, terceiro nível trófico. Até eu tô confundindo. Mas a pirâmide de números pode ser invertida. Anotem aí. Quando que a pirâmide de números não é um triângulo bonitinho assim? Em 2 momentos. Primeiro, quando tem uma planta de grande porte. Como assim, Ana? Uma única árvore, uma árvore grandona. Uma única árvore grandona não pode servir de alimento para 200 lagartinhas. Uma árvore grandona não dá conta de alimentar 200 lagartas. Então, observe que o comprimento do produtor é mais estreito do que o consumidor primário. E 200 lagartas consegue alimentar mais ou menos 10 pássaros. E aí, o que acontece? O comprimento diminui. Então, vejam que aqui nós temos um vucu-vucu. Base estreita, uma árvore. 200 lagartas para 10 pássaros, ok? Então, nós vamos ter mais ou menos essa base estreita, o produtor pequenininho, comprimento pequenininho, quando eu tiver planta de grande porte. E a pirâmide vai ser totalmente invertida, né? Agora o triângulo voltado aí para baixo, assim, com esse ápice para baixo, quando eu falar de parasita. O que é um parasita? Um parasita é um ser vivo que vive às custas do outro, ok? Que vive às custas do outro, prejudicando o outro. Então, vamos lá. Uma árvore de grande porte pode alimentar vários pulgões. Mas dentro do pulgão, dentro do insetinho, pode ter vários parasitas. Isso, que vivem às custas dele. Então, vejam só que um deve ter virado 1.500. Então, esse parasita, ele está abrigado dentro do inseto. Então, uma árvore, base estreita, serve de alimento para 250 pulgões. Mas dentro dos pulgões tem vários parasitas, 1.500. Então, eu tenho uma pirâmide de números invertida, ok? Resumindo, eu posso ter a forma da pirâmide de números, pode ser de 3 tipos. Ela pode ser, entre aspas, normal. O que é normal? Base larga, né? E ápice estreito. Ela pode ser invertida estranhamente, que é uma árvore, né? E vários insetos servem de alimento para algumas árvores, ou ela pode ser totalmente invertida quando eu falo de parasitas, tá? Não só de planta de grande porte, mas eu falo de parasitas. Por exemplo, esses protozoários, esses parasitas vivendo às custas dos pulgõezinhos, que são insetos que vivem, que se alimentam da árvore. Então, assim, o pulgão se alimenta da árvore, mas o protozoário, que é parasita, vive às custas dos pulgões, ok? Tranquila essa parte? Entenderam pirâmide de números? Entenderam o conceito de pirâmides? Então, a gente para aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Então, a gente viu nessa videoaula a pirâmide de números e a gente volta na segunda videoaula para estudar a pirâmide de biomassa e de energia. Até daqui a pouco!